paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Hoje eu quero falar com vocês sobre a casa de Jesus. Jesus tinha uma casa em frente ao mar ou uma casa na praia. Você pode estar dizendo, mas que absurdo é esse, pastor, que você está dizendo que Jesus tinha uma casa na praia? É isso mesmo. Eu vou provar para você com uns 3 ou 4 textos bíblicos que relatam e confirmam isso. Talvez você até hoje teve uma imagem de Jesus Cristo como um homem andando sem ter uma casa para morar, peregrinando sem ter um lugar para repousar. A gente vê, às vezes, pessoas que se destinam a sair pregando o Evangelho, abandonam suas casas, abandonam suas famílias e saem pelo mundo, ali com um saco, carregando algumas roupas, algumas poucas coisas, e acham que estão seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Mas será que é essa mesmo a imagem de Jesus que a Bíblia nos passa? Nós vamos conferir na Bíblia Sagrada. Normalmente as pessoas que pensam dessa maneira se baseiam no texto bíblico de São Mateus capítulo 8 e o verso 20, onde Jesus disse para o escriba, quando o escriba disse que iria segui-lo, aí Jesus disse: olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus, que são os pássaros, têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Se nós levarmos ao pé da letra essas palavras de Jesus, quando ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, nós temos essa sensação de que Jesus não tinha uma casa, de que Jesus não tinha paradeiro, que vivia andando, talvez até mesmo como um mendigo, sem ter onde repousar. Mas, na verdade, irmãos, esse texto não pode ser visto ao pé da letra. Eu vou explicar para você por quê, comprovando com outros textos. Na verdade, o que Jesus estava demonstrando ali é que ele não tinha, assim, como parar em casa, repousar, descansar. O que ele estava mostrando ali que a vida com ele, o ministério dele, não era para um descanso aqui na terra, mas sim a sua missão. Na verdade, a sua missão dependia de que ele se esforçasse, porque ele tinha apenas 3 anos para cumprir a sua missão aqui na terra, para cumprir o seu ministério. Então Jesus, é como se ele dissesse assim, se nós formos parafrasear as palavras de Jesus, é como ele dissesse assim: eu não tenho parado em casa, eu estou constantemente saindo, fazendo a obra, pregando o Evangelho. É isso que Jesus estava dizendo, não que ele não tinha casa. É comum hoje um ditado que às vezes as pessoas dizem assim: fulano não tem onde cair morto. Mas, irmãos, pare e pense, observe, realmente há alguém que não tem onde cair morto? Não, é uma força de expressão dizendo que a pessoa não tem talvez grandes condições, E era isso que Jesus estava dizendo quando ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é literalmente que ele não tinha uma casa, não tinha um lugar para dormir, mas ele estava usando uma força de expressão para dizer que ele estava tendo uma vida corrida, anunciando o Evangelho. Ficou claro para você essa parte? Agora eu quero mostrar para você na Bíblia por que eu disse que Jesus morava na praia, que ele tinha uma casa de frente para o mar. Acompanhe comigo São Mateus capítulo 4, a partir do verso 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios,
O povo que vivia em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que Jesus se mudou de Nazaré para Cafarnaum e foi morar em Cafarnaum, que era uma cidade à beira do mar, né? Então ele foi morar à beira do mar, em Cafarnaum, que está na região de Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali são dois filhos de Israel, né? Portanto, duas tribos de Israel. E aquela cidade de Cafarnaum estava naquela região ali. Então se cumpriu nesse momento uma profecia do profeta Isaías. Então aqui nós já temos o primeiro texto que comprova que Jesus foi morar na região marítima, próximo ao mar, na região da praia, né? Mas tem outro texto, está em São Mateus capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Está vendo aí, irmãos? Se Jesus não tivesse casa, como que ele teria saído de casa e se assentado à beira-mar? Então, mais uma prova de que Jesus tinha casa e que era próximo ao mar. Então, ele saiu ali, ficou sentado ali meditando, certamente, e a multidão começou a se aproximar, porque onde Jesus estava, a multidão chegava mesmo. Então, a multidão começou a se aproximar. O que ele fez? Ele entrou no barco, porque era de costume, nós vamos encontrar em vários textos bíblicos, dizendo que Jesus entrava no barco. Eu creio que usava o barco como se fosse um palanque nos nossos dias, né? E do barco ele ministrava para a multidão. Mais um texto para confirmar, para concluirmos esse raciocínio, é São Marcos capítulo 2. Acompanhe comigo também esse texto. São Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Está vendo como que um texto dá base e confirmação para o outro? Nós lemos em São Mateus 4, verso 13, que Jesus havia se mudado da Galileia para Cafarnaum, à beira do mar, né? Agora aqui, Marcos já diz, no capítulo 2, que passado alguns dias, né, com relação ao texto anterior, que era a cura do leproso, passado alguns dias, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, ou seja, ele foi para casa. Aí as pessoas, logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Alguém viu ele chegar em casa e anunciou, né? Jesus está em casa. E aquilo foi multiplicando aquele anúncio. Jesus está em casa. E a multidão foi se aproximando, foi se juntando ao redor da casa de Jesus. Percebe, irmãos, como que é um equívoco nós dizermos que Jesus não tinha casa? Jesus andava peregrinando pelo mundo sem destino, né? Jesus estava em casa, as pessoas descobriram, Jesus está em casa. O pessoal começaram a se juntar. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo na porta, né? E Jesus anunciava-lhes a palavra. Aí, se nós continuarmos o texto, nós vamos ver que a multidão juntou tanta gente que quando trouxeram um paralítico não teve como entrar pela porta. Tiveram que tirar as telhas e descer o paralítico pelo telhado. Mas o objetivo do vídeo é mostrar para vocês que Jesus tinha sim uma casa em Cafarnaum, próximo ao mar, à beira da praia, né? Alguns podem dizer, mas aí há dois extremos, né? Uns dizem que a casa à beira do mar, então Jesus era bem financeiramente, era rico. Outros dizem, não, a casa à beira do mar simboliza pobreza, porque quem morava às margens do mar naquela época eram as pessoas que não tinham condições financeiras. Mas isso não importa, irmãos, para mim, né? Ou se era uma mansão, se era uma casa simples,
se Jesus tinha riqueza, se não tinha, não importa. O fato é que ele tinha sim uma casa, que ele não vivia andando assim, sem destino. O que ele quis dizer para o escriba lá em São Mateus 8:20 é que ele vivia assim, na correria, né? Fazendo o seu ministério. Ele que conhece o coração, certamente ele sabia a intenção daquele escriba era obter alguma vantagem material. E ele quis mostrar para ele que o objetivo do seu ministério era espiritual, né? Não era material. Mas isso, como nós já vimos, não significa dizer que ele não tinha uma casa. Amém? Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilha. Fiquem todos na paz do Senhor.